Essa ilha é infestada por cobras mortais e uma dessas cobras só pode ser encontrada lá. Essa base pode ser a última esperança da humanidade algum dia. E essa caverna aqui esconde memórias ancestrais sobre a história. E o mais importante, você não pode entrar em nenhum desses lugares. O mundo esconde muitos lugares impressionantes. E hoje eu vou te mostrar os lugares proibidos mais misteriosos do mundo. Então bem-vindo ao canal e fica comigo porque o vídeo já tá começando. A Ilha da Queimada Grande, também popularmente conhecida como Ilha das Cobras, é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo. A área é infestada por milhares de serpentes venenosas, e acredita-se que ela tem em torno de 3 a 5 cobras por metro quadrado, sendo que algumas fontes afirmam que lá tem mais de 15 mil habitantes letais. Lá tem cobras com até 2 metros de comprimento, incluindo uma espécie em extinção que é exclusiva da ilha, que é a jararaca ilhoa. Pela falta de presas, essa jararaca ilhoa se adaptou e evoluiu especialmente para caçar as presas da ilha, e por isso ela consegue subir em árvores e tem um veneno que pode matar um ser humano em pouquíssimas horas. O primeiro registro dessa ilha é de uma expedição realizada em 1532. Mesmo assim, o lugar ficou intocado até o século XIX, quando a marinha instalou um farol marítimo que precisava de manutenção constante no local. Esse trabalho era difícil e perigoso por causa dos ataques constantes das serpentes. Inclusive, tem uma lenda que diz que o último faroleiro de lá e a família dele se foram após um ataque de serpentes que invadiram a casa deles por uma janela. A situação era tão difícil que a marinha ateou fogo na ilha várias vezes, na tentativa de acabar com a população excessiva de serpentes. Esses incêndios eram tão fortes que podiam ser vistos do continente. E é por isso que hoje em dia essa ilha é conhecida como Ilha da Queimada Grande. Na década de 1920, o farol foi automatizado e ninguém mais reside nessa ilha. Tanto pelas cobras quanto pelo fato de que o desembarque nessa ilha passou a ser proibido. Só profissionais da área ambiental têm autorização para desembarcar lá. E hoje em dia ela é considerada uma área de conservação federal. A Caverna de Lascaux é uma caverna situada na França que tem pinturas espalhadas por todas as paredes. Lá dentro tem cerca de 600 pinturas, todas datadas aproximadamente de 17 mil anos antes de Cristo. Esse lugar foi descoberto em 1940 por 3 amigos que estavam explorando a região, e 8 anos depois da descoberta, ela foi aberta ao público. Os significados das gravuras ainda são discutidos, mas se acredita que elas faziam parte de algum tipo de ritual. A grande maioria delas representam cavalos, bisões, felinos e até animais extintos como o auroch. Mas o maior mistério dessas gravuras também é a única pintura na caverna que representa um ser humano. Nela tem um homem-pássaro. Embaixo do homem-pássaro, uma ave. E ao lado dele, um bisão ferido. Essa figura claramente tenta contar uma história, mas é difícil ter certeza do que significa. Alguns acreditam que a pintura representa um líder espiritual. Outros acreditam que é um ancestral lendário, enquanto outros acreditam que se trata de um mapa estelar. Com desenhos tão vagos e nenhuma palavra, é um pouco difícil ter certeza. Em 1963, a caverna foi fechada ao público, porque o grande número de visitantes estava fazendo as pinturas começarem a se deteriorar. E hoje em dia, ela é considerada um patrimônio mundial. Embora as pessoas não possam mais entrar em Lascaux sem permissão, a caverna continua sendo um dos grandes enigmas da humanidade, guardando segredos ancestrais e uma janela para um mundo que deixou de existir há milhares de anos. Essa é a Ilha Sentinela do Norte. Nela vive uma tribo descendente das primeiras populações humanas que saíram da África. Os costumes e tradições deles são pouco conhecidos pelo restante do mundo. E acredite, tem um bom motivo para isso. Diferente da maioria das tribos modernas que têm contato com tecnologia, roupas e remédios, esses vivem totalmente isolados. Se acredita que eles não saibam técnicas de sobrevivência básicas, como fazer fogo ou agricultura. Mas não pense que por causa disso eles são indefesos. Eles sabem sim fazer arcos, lanças e são famosos por afastar qualquer tentativa de aproximação.
Como eles nunca tiveram contato com o mundo moderno, eles também não desenvolveram anticorpos básicos, e por isso a imunidade deles é baixíssima. Tanto que se um turista acabar transmitindo uma gripe sem querer, ele pode acabar com a tribo inteira. Por isso, e pelos nativos de lá não serem muito receptivos, é obrigatório manter uma distância de pelo menos 9 km dessa ilha. Ao longo dos anos, várias pessoas já fizeram visitas ilegais para lá, na maioria das vezes, acabando em tragédia. Um dos casos mais interessantes aconteceu na década de 70, quando uma expedição foi feita para tentar registrar em vídeo os habitantes dessa ilha. A equipe era composta por antropólogos, cinegrafistas e um fotógrafo. O objetivo era gravar imagens para um documentário. Eles chegaram à ilha de barco e tentaram criar um laço com os nativos, oferecendo presentes. Mas a resposta foi rápida e violenta. Ao se aproximarem da costa, os nativos começaram a atirar flechas contra o barco. A equipe se afastou um pouco da praia e tentou depositar os presentes na areia para observar a reação dos locais. A resposta foi clara e firme. Várias e várias flechas foram lançadas em direção aos presentes. E uma delas acabou atingindo a coxa esquerda do diretor do documentário. Depois disso, um dos nativos que atirou as flechas se sentou na sombra da selva, claramente observando a cena, enquanto os outros eliminavam um porco que havia sido oferecido e o enterravam na areia. A equipe foi forçada a recuar e não tentou mais se aproximar. Apesar dos incidentes, esse documentário ainda foi lançado, e até hoje esse é um dos poucos registros em vídeos dos habitantes dessa ilha. No fim das contas, algumas fronteiras não devem ser quebradas, e alguns segredos é melhor deixar intactos. Essa ilha foi utilizada pela União Soviética durante a Guerra Fria. Nela eram abrigados laboratórios que eram usados para estudos, pesquisas e até mesmo testes de armas biológicas. Lá existia uma base chamada Arosky 7, onde eram realizados testes de antraz, uma doença infecciosa extremamente grave. Com o passar do tempo, diversas doenças foram testadas lá, e todos esses testes só foram acabar 44 anos depois, quando a União Soviética colapsou. A ilha foi deixada às pressas e toneladas de material biológico foram deixados para trás, mas no futuro isso acabaria se tornando um verdadeiro problema. Na década de 70, uma pequena embarcação passou perto da ilha durante um teste de antraz, e o resultado foi dezenas de pessoas partindo poucas semanas depois, mesmo sem nunca ter pisado na ilha. Algumas décadas depois, no começo dos anos 2000, o mar dessa ilha começou a secar, e a ilha deixou de ser uma ilha, se conectando lentamente com o continente. Os poucos animais de lá começaram a ter contato com o veneno deixado no solo, e o resultado disso, só o tempo dirá. Atualmente, essa península é uma área isolada, e também uma ameaça potencial para as regiões ao redor. E hoje em dia, essa área continua sendo um lembrete silencioso de que alguns segredos nunca deviam ter sido criados. Em 2008, o governo norueguês financiou a construção de um cofre, um investimento de milhões de dólares. Esse é o Silo Global de Svalbard, também conhecido como Cofre do Juízo Final, localizado no Ártico, protegido por grandes portas de aço e sistemas de controle altamente monitorados. Apenas governos e pesquisadores autorizados têm permissão para entrar, e mesmo assim, em condições extremamente controladas. O motivo é simples. O que existe ali não é ouro, não são armas e não são segredos militares, mas sim sementes. Cerca de 100 metros abaixo do solo, coberto por gelo permanente, existe um depósito com mais de 1 milhão de sementes vindas de todos os cantos do mundo. Trigo, arroz, milho, legumes raros e até espécies que não existem mais. O objetivo desse depósito é simples e assustador. Se algum dia a agricultura do mundo for destruída, essas sementes podem ser usadas para reconstruir a agricultura global. Diversos países já contribuíram para o banco, e cada país continua sendo o dono da semente que deposita. O cofre foi projetado especialmente para resistir a guerras, desastres naturais, pandemias e até mesmo um desastre nuclear. Em 2015, sementes foram retiradas de lá pela primeira vez na história. Não por causa de um apocalipse, mas porque a guerra civil na Síria havia ameaçado uma coleção inteira de sementes essenciais.
Elas foram usadas para reconstruir bancos genéticos em países vizinhos, e sem ele, muitas sementes teriam sumido por muito tempo, ou até mesmo deixado de existir. Esse lugar não foi feito para visitas, e não foi feito para curiosos. Ele existe como um plano B, mas torcemos para que ele nunca precise cumprir o seu verdadeiro propósito. Porque no dia que isso acontecer, é o dia que algo deu muito errado. No fim das contas, seja por proteção, respeito ou história, alguns lugares devem continuar intocados. E talvez seja melhor assim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. E até mais!